Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kleber Fialho, eu sou psicólogo, sou neurocientista, já trabalho no campo da neuromodulação autorregulatória. Vocês vão poder conhecer um pouco do nosso trabalho aí no site kleberfialho.com e também nós temos aí um trabalho no campo da desintoxicação pela virtualidade. Você tem um curso, esse link aí do curso, e também um material que nós preparamos, que é um teste de verificação. Inclusive, esse vídeo que eu estou gravando agora face a algumas questões que pais, pesquisadores, profissionais estão me perguntando sobre o efeito de estímulos binaurais produzindo efeitos de drogas, principalmente falando sobre maconha, sobre drogas psicotrópicas, né, e alucinações provocadas por estímulos binaurais. Olha, pessoal, primeiro a gente precisa entender, e também vou alertar vocês que esse vídeo vai vir como bônus para o curso, tá? Vem como bônus lá, que vocês vão ter todo o material falando sobre virtualidade, frequências cerebrais, e esse vídeo vai também como bônus, que eu estou agora, nesse ano de 2022, preparando para vocês essas discussões. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que existem muitos mitos relacionados a essas questões de estimulações subliminares, abaixo do limiar da percepção, e também de indução de comportamento. Eu vou tentar ser breve e deixar meu contato aí. Vocês podem também acessar aí o Instagram, @fialhokleber. Podem também ver outros vídeos que foram produzidos e também mandar mensagem que eu posso responder para vocês sobre qualquer dúvida nesse campo. O campo da psicofísica, inclusive eu fui um dos pioneiros para a gente adotar alguns laboratórios, os laboratórios de instituições particulares de ensino superior na Bahia, o primeiro laboratório na Faculdade Rui Barbosa. Eu tinha uma preocupação de fazer isso há mais de 20 anos atrás, uma preocupação de fazer algumas pesquisas relacionadas à psicofísica, que era um campo que eu me interessei primeiramente antes da neuroreabilitação. E o campo da psicofísica envolve alguns experimentos final do século XIX, principalmente na Alemanha, que é o berço da psicologia experimental. E esse físico, psicofísico, chamado Heinrich Dove, né, 1839, desculpe a minha tradução aí, do alemão, né, aí vocês vão ver o nome dele aí, um físico alemão, e ele foi o primeiro, naquela época, a estabelecer o efeito dos chamados sons binaurais, Heinrich Wilhelm Dove. Naquela época, final do século XIX, existia essas pesquisas sobre estímulos perceptivos. E ele descobriu que estimulações bilaterais, e quando a gente fala de estímulos binaurais, né, binaurais, não é neurais, né, não é de neurônio, binaurais, que são bilaterais, aquilo que é efetivamente captado pelos dois ouvidos indistintamente. Então são dois estímulos que são captados. E aí ele descobriu que determinadas frequências produzidas de um lado e do outro, do ouvido, o cérebro processa uma terceira frequência. Isso são os estímulos binaurais. Então, hoje se utiliza essas frequências para relaxamento, frequências que estão em camadas subliminares. Quando a gente fala de subliminar, não é aquilo que está induzindo o comportamento sem você perceber, não. Quando a gente fala de estímulo subliminar, é aquele que está abaixo do limiar perceptivo. A gente tem o limiar diferencial, que a gente distingue estímulos. Por exemplo, eu distingui aquilo que é mais quente do mais frio. Nós temos limiar diferencial e temos o limiar mínimo, que é aquele limiar percebido. Só que entre o limiar percebido e o limiar sentido, de fato, fisicamente, existe um padrão, um limiarzinho aí. Então a gente tem padrões que a gente não identifica conscientemente, mas fica pré-ativado. O que a gente chama de estímulos prime, disparadores. Estímulos que colocam você à disposição para determinado, digamos, lembrança ou comportamento. Quando a gente fala de indução de comportamento por droga, por um efeito parecido com drogas, a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro porque existem muitos mitos.
eu fiz uma busca aqui muito rápida sobre drogas e sons binaurais. Para vocês terem ideia, achamos 4 trabalhos. Basicamente, 3 trabalhos publicados de 2015 para cá, um trabalho publicado em 2022, isso no PubMed, que é uma base de trabalhos relacionados a questões da área de saúde. Então, quando a gente fala de efeito, um trabalho em 1965, aí vocês vão ver aí, né, esse print da tela, e um trabalho mais recente falando sobre o uso de drogas digitais, quem são esses consumidores, e muitas vezes estímulos subliminares ou estímulos binaurais de frequências em determinados hertz associados ao uso de drogas, ou seja, a pessoa usa a droga e usa isso para potencializar. Esse é o primeiro ponto. A pergunta é, Kleber, é possível induzir um efeito de droga utilizando frequências cerebrais? Muito difícil, pessoal. A gente não tem trabalhos conclusivos para isso. Inclusive, é interessante até pesquisar sobre essas questões. O efeito é muito parecido com o efeito placebo, ou seja, um indutor qualquer. Aquele efeito que o sujeito provoca pelas próprias lembranças. Então, entrar em determinadas frequências de relaxamento, ou entrar em determinadas frequências que parecem a pessoa está alucinando, a gente tem que ver aquilo que está predisposto no indivíduo. Se o indivíduo tem predisposição. Lembre-se que a gente tem também frequências de luzes estroboscópicas, que se a pessoa tiver, por exemplo, padrões epiléticos, padrões de frequências cerebrais que induzem a epilepsia, sobre o efeito de luzes estroboscópicas, você induz a epilepsia. Então, a indução é possível desde que você tenha um padrão comportamental cerebral que permita a lembrança daquela frequência. Ora, Kleber, e pessoas que nunca consumiram drogas, e é possível, então, desses programas que o pessoal chama de iDozer, são programas computacionais que provocam simulações parecidas com drogas e tal. Olha, pessoal, é claro que a gente está vivendo um ambiente de virtualidade em franca expansão. Existem possibilidades de você entrar em zonas que a gente chama de estados alterados de consciência, muito semelhantes a estados que a pessoa pode pensar estar alucinando. Mas é preciso diferenciar, quando se fala assim, muito cuidado com o uso do fone de ouvido e de programas de frequências cerebrais que induzem comportamentos de drogas, que induzem manifestações parecidas com a maconha. Bom, primeiro ponto a gente tem que pensar que efeito da maconha. Canabidiol, THC, são princípios que estão presentes na maconha e vão provocar efeitos diferentes. E muitas vezes a pessoa tem sensações distintas quando usam a maconha e varia de pessoa para pessoa. Então a gente tem que pensar também que hoje o próprio canabidiol ou os princípios ativos que estão presentes na maconha são usados também para usos medicinais com uma eficácia muito grande no campo da ansiedade generalizada, do próprio autismo, da epilepsia, de dores crônicas, crises reumáticas, tratamento do câncer. Então, a gente precisa tirar um pouco essa ideia da teoria da conspiração e pisar um pouco no chão e tentar diferenciar. É claro que o uso excessivo de qualquer frequência vai provocar alteração cerebral. Isso independente de frequências que sejam intensas, muito rápidas, que podem provocar padrões de aceleração cerebral, até essas frequências binaurais que as pessoas dizem provocar efeitos parecidos com drogas. Nós não temos evidências, nem em trabalhos, para vocês terem ideia. Quando a gente coloca somente sons binaurais, a gente tem aí mais de 2.700 trabalhos na PubMed. Tá vendo essa tela aí? Mais de 2.700 trabalhos, crescente aí até esses anos de 2022, crescente. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esses estímulos. É claro que essas pesquisas lá no final do século XIX, falando sobre coerência de estímulos binaurais e o cérebro produzir uma frequência diferente, quando a gente fala hoje, a gente tem outro padrão cerebral carregado, inundado de informações.
O que essas frequências fazem? Elas trazem à tona determinadas lembranças. E é evidente que se o adolescente, o jovem, já tem experiências de hipersensibilidade, e a gente precisa diferenciar também aquilo que a gente chama de sinestesia. Tem pessoas que apresentam sensibilidades sensoriais e que é uma característica neurológica. E se ela apresentar isso com o uso de frequências binaurais, pode cruzar essas sensações e, por exemplo, sentir o gosto de um livro, ouvir o arranhado de um som. Isso é sinestesia. E são pessoas que apresentam essa característica já no padrão cerebral e as frequências binaurais apenas startam isso. Fazem com que essas possíveis, digamos assim, essas falsas alucinações possam aparecer, mas é na realidade uma sinestesia, que é uma hipersensibilidade cerebral. Então, muito cuidado. Agora, vocês aí vão ver esses dois relatos no final do vídeo que está circulando, né? De um jovenzinho falando, e ele sequer sabe sobre a origem dessas coisas direito, e de uma senhora numa palestra que ela confunde até a data do físico e fala sobre a idosa, que é um programa, e não efetivamente os estímulos binaurais. Então, vê que as pessoas não conhecem de fato esses padrões. Agora, precisamos evitar o uso excessivo de virtualidade e essas influências que a gente pode ter na indução do comportamento. Para entender um pouco mais, pesquisem sobre estímulos prime, disparadores, né, aquilo que deixa a primazia, estímulos subliminares e frequências binaurais e drogas, né, para que vocês possam ter, digamos, um conforto de não ficar aceitando muitas informações e a gente criar uma histeria desnecessária. Agora, fica também o alerta para o uso excessivo de frequências, qualquer que sejam elas, e também da virtualidade, que podem mudar o comportamento e, portanto, aparecer problemas. Como que eu posso saber disso, Kleber? Vai aí, né, nesse link sobre o teste de verificação. Teste de verificação, vocês vão olhar, colocar e podem usar gratuitamente e compartilhar esse teste de verificação para adolescentes, jovens, né? Crianças também aí que já consigam responder e entender essas correlações de variáveis, famílias, e aí vocês vão ter um resultado para saber se existe um adoecimento psíquico, comportamental e de frequências cerebrais para o uso excessivo da virtualidade. Então, muito cuidado com essas informações. Existe muito mais mito do que trabalhos efetivamente publicados nesse campo. Agora, todo cuidado é pouco para esse uso excessivo. O que nós sabemos é que as frequências binaurais são utilizadas para entrar em um estado progressivo de relaxamento. Agora, se esse estado progressivo gerar um estado alterado de consciência, isso é face ao histórico do indivíduo, que pode estar suscetível. E aí é um efeito qualquer, não só do estímulo binaural, mas qualquer efeito de relaxamento progressivo poderia provocar essa sensação de alucinação ou essa sensação de sensação de usar uma droga efetiva. Então, muito cuidado e vamos separar o joio do trigo. Então, assistam aí o final, vendo o comparativo desses vídeos e tirem suas próprias conclusões em cima, efetivamente, do que eu falei sobre aquilo que seria esses estímulos binaurais. Vocês já devem ter visto alguns vídeos aqui no TikTok do povo falando, tipo, eu não preciso mais de drogas porque eu descobri outro jeito de ficar, tipo, loucão. Tipo, eu já vi gente falando de incenso, de meditação, de nananã, só que eles nunca ensinam. Então hoje eu vim ensinar pra vocês como ficar loucão, sem droga e sem nada entorpecente, totalmente legalizado. E é isso. Você só vai precisar de duas coisas, internet e YouTube. Olha só, é fácil. O método que a gente vai usar chama iDozer, I don't know, que são esses vídeos aqui, que você pode achar em qualquer plataforma de vídeo, YouTube, whatever. Você tem que escutar ele com um fone de ouvido com uma frequência boa, o fone tem que ser bom, não pode ser aquele de avião. E num volume consideravelmente alto, e você vai ficar loucão.
Porque esses sons jogam ondas cerebrais no seu cérebro, logicamente. E aí você consegue sentir o efeito da marihuana, que é a maconha. Divirtam-se, crianças. Mamãe ama. Não? Então preste bastante atenção. Pensei muito em falar isso na palestra, mas eu tenho o dever de orientar pais. Eu quero uma dose de cocaína, LSD, seja o que for. Eu vou na internet e compro isso através de uma neuromúsica chamada iDozer. São vários tipos de música para vários tipos de drogas diversas. Eu compro essa música pela internet, baixo no meu computador. Só funciona com fone de ouvido. São ondas binaurais, não são bioneurais, binaurais. Por isso que só funciona com fone de ouvido. A frequência do ouvido esquerdo é um pouquinho diferente do direito. Automaticamente, ele ativa áreas do cérebro que a cocaína ativaria. A pessoa fica totalmente drogada, como se estivesse consumindo cocaína, igualzinho. Como toda e qualquer droga, você consome a primeira vez, depois, conforme você vai consumindo, o efeito vai diminuindo. E, no final, você acaba comprando outras doses, não é isso? O iDozer é a mesma coisa. Você baixa, vai ouvindo, e vai diminuindo, e você vai lá e compra outra dose, compra outra dose, compra outra dose. Ok. Danos físicos que produziria, por exemplo, a cocaína, não. Porque a cocaína não só danifica aqui o nariz, outras coisas mais, mas os danos psicológicos. O iDozer produz os mesmos problemas psicológicos do que qualquer outra droga. Você está na sua casa e seu filho está no quarto com fone de ouvido. Você fala, graças a Deus que ele está no quarto ouvindo música. Ele está se drogando e você não sabe. Todos os jovens hoje sabem. Por que os jovens sabem? Existem canais no YouTube, em tudo quanto é lugar, vendendo iDozer e exemplos de iDozer. Eles se dão... Você sabe o traficante não dá droga para você viciar? A mesma coisa com iDozer. Você pega... várias, né, vamos dizer assim, para você ir utilizando até você se acostumar a ficar, no caso, um dependente, não é nem químico, né? Um dependente musical, vamos dizer assim, não é? E você acaba comprando mais. Tomem muito cuidado. A maioria das pessoas não conhece o iDozer, mas ele está aí no mercado e os jovens conhecem. Então, eu acho que é um alerta para vocês. Tudo bem? Ok, gente? Até aqui? Aqui está quem criou o iDozer. Isso foi criado em 1803. Foi aperfeiçoando e chegou no que é hoje. Tá? Sem fone de ouvido. Se o seu filho está lá sem fone de ouvido, fica tranquilo. Colocou fone de ouvido, fica esperto. Então, é muito difícil a gente mensurar como que o cérebro vai calibrar, porque cada experiência, cada sujeito tem uma quantidade de armazenagem de informações e experiências de vida. Então, e como que o cérebro vai processar essas estimulações binaurais. Precisamos de mais pesquisas na área e é justamente para isso que nós estamos abrindo essas discussões e colocando esse tema, para que a gente possa pensar mais sobre isso e todo alerta para o uso excessivo da virtualidade, não só de estímulos binaurais. Tá bom? Um abraço, pessoal!